pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui no canal mais uma vez com o quadro de olho no adversário e dessa vez o adversário é o Cuiabá. E por isso a gente tem a honra de receber aqui no nosso canal o Jonatas Gabetel, nosso colega que está conosco aqui para falar um pouquinho sobre o Cuiabá. Tudo bem, Jonatas? Um prazer estar falando contigo. Olá, Diogo, a todos que acompanham o canal. Primeiramente, agradecer por esse convite. O prazer é todo meu de estar aqui nesse espaço, né? E poder analisar mais uma vez o Cuiabá, poder analisar mais uma vez o confronto em si contra o Grêmio. Então, com certeza aí vão ser minutos valiosos para a gente poder debater esse confronto pelo Brasileirão. Maravilha. Jonatas, para quem está acompanhando pela primeira vez aqui, né, o quadro, nós já falamos sobre o Cruzeiro, que foi o último adversário do Grêmio. O adversário deste domingo é o Cuiabá. E que adversário é esse que o Grêmio vai encarar nesse domingo, 11 horas da manhã, um horário, né, diferente, mas a gente já está acostumado no futebol, e o Cuiabá em especial, né, na última rodada jogou também nesse horário. Verdade. Bom, o Cuiabá é um time que é o caçula do Brasileirão, né? Falando até de um debate mais amplo, é o time mais jovem, vai completar ainda 22 anos no fim desse ano. E pensando nisso, é um time que busca ainda se estabelecer no cenário nacional, se estabelecer na elite do futebol brasileiro. Está na sua terceira temporada e, por enquanto, a melhor até aqui, né? O time veio de um primeiro turno muito positivo, em que atingiu a maior pontuação desde o seu acesso, né? A primeira participação do time na Série A foi em 2021 e nesse ano de 2023 fez seu melhor primeiro turno, né? Foram 28 pontos somados que renderam aí o time na primeira página da tabela. Isso com certeza é avaliado e é visto como uma forma muito positiva. Essa campanha que fez com que o time pegasse ali uma gordurinha, né, para a zona de rebaixamento, que é de fato o campeonato do Cuiabá. Sempre quando entra para disputar o Brasileirão até hoje, tem esse pensamento inicial de fugir da zona de rebaixamento e conseguiu fazer essa gordurinha aí no primeiro turno. O segundo turno começou já de uma forma mais complicada, né? Mas também como era previsto, afinal os desafios não eram fáceis. Abriu o primeiro turno contra o Palmeiras, depois vem o Bragantino fora de casa, também uma equipe muito consolidada já. E aí são duas derrotas no segundo turno, mais uma derrota somada da última partida do primeiro turno. Então, um time que vem de 3 derrotas consecutivas, busca reabilitação e, apesar do momento ruim, não é algo que faça com que um grande alerta seja aceso nesse momento, né? Não é motivo para um grande alarde, afinal de contas, ainda é uma colocação e ainda é uma campanha bastante positiva, né, Diogo? Maravilha. Jonatas, para quem não acompanha muito o Cuiabá, não tem a oportunidade, né, de estar acompanhando o adversário do Grêmio nesse final de semana, é uma equipe que está sendo bem trabalhada pelo Antônio Oliveira, é uma parceria aí que está dando certo, né? E já tinha dado certo em uma outra oportunidade, e parece que é um casamento entre o treinador e essa equipe que, né, o Cuiabá tem montado, fez grandes enfrentamentos, eu me lembro de um especial contra o Flamengo nesse Brasileirão. É o casamento ideal, é isso? A gente analisa assim dessa forma, né? Que deu química, né? A relação entre Antônio Oliveira e Cuiabá deu química, tem dado resultados, né? Como você muito bem disse, o técnico português teve uma primeira passagem em 2022, conseguiu ali o objetivo primordial da equipe, que foi manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele, por opção e até, enfim, por alguns desacordos do que a gente teve informação, optou por sair. Teve uma breve passagem no Coritiba que não foi bem sucedida e agora retorna mais uma vez para dar continuidade a esse relacionamento que, né, se a gente for levar ele por um lado mesmo conjugal, deu um tempo, como a gente costuma dizer, né? Ah, vou dar um tempo. Aí foi reatado esse romance e está aí também dando resultados. O Antônio Oliveira, com certeza, já está na história do Cuiabá, afinal de contas, ele se tornou nesse ano o técnico que mais vezes dirigiu o clube na Série A e também recentemente, na derrota para o Bragantino, entrou no top 5 dos técnicos com mais jogos na história do clube. Como eu disse, né, um clube jovem, então ainda está em construção na sua história,
mas o Antônio Oliveira chegou a 44 partidas, assumiu essa quinta colocação, então são números e são estatísticas que com certeza demonstram que esse relacionamento tem dado frutos e tem muito mais aí por vir com certeza. O trabalho dele é muito bem avaliado pela diretoria, a relação dele e sua comissão técnica com a direção e com os jogadores é muito boa. A gente tem aqui, costuma ter rodas de entrevistas aqui com os jogadores, enfim, bate-papos, exclusivas, e todo mundo tem uma opinião unânime de que o ambiente de trabalho com o Antônio Oliveira é muito bom, que o pessoal dele é muito bom, e também, claro, a parte tática, né, um treinador muito aplicado da escola portuguesa, de muita disciplina, de seguir ali uma matriz e acreditar em um pensamento e apostar naquilo que por enquanto tem dado certo. Então, Antônio Oliveira, assim, tem a cara do Cuiabá, como a gente costuma dizer. Recentemente, inclusive, foi procurado pelo Cruzeiro, né, do que a gente tem informação aqui, após a demissão do Pepa, o compatriota do Antônio Oliveira, mas não houve acordo, foi apenas uma consulta, e a resposta do Antônio Oliveira é que ele está feliz no Cuiabá e não pretende encerrar um projeto sem dar fim nele, né? Perfeito. E esse Cuiabá que vem a campo nesse domingo contra o Grêmio, ele tem problemas, ele está completo? Que Cuiabá que é esse que a gente enfrenta nesse domingo? O Cuiabá, além de ter que lidar com um grande adversário, que é o Grêmio, dentro da sua casa, que é muito forte, com o elenco que tem, o Cuiabá também vai ter que lidar com os desfalques, afinal, o time não tem força máxima, né? Inclusive tem desfalques bastante importantes. O zagueiro Marlon, ele que é titular absoluto e peça-chave desse sistema defensivo, está fora por conta do terceiro amarelo, assim como o Ranieri, volante também titular, está fora por suspensão automática. E o Cleison, atacante, que retornou nessa última janela de transferências ao clube, né? Voltou bem, marcou gols importantes contra São Paulo, contra Flamengo. Ele acabou se lesionando na derrota para o Palmeiras, já ficou de fora contra o Bragantino. E a informação que a gente tem é que ele está em processo de transição física e também é baixa para esse confronto. Então, do time titular são esses três, além do outro atacante também, que é o Derek Lacerda, que ele é mais opção no banco, também fora por problema físico, né? O Cleison, no caso, é uma lesão na coxa esquerda, o Derek Lacerda lesionado na coxa direita. Então, são 4 desfalques já confirmados que o Antônio Oliveira terá que lidar e fazer mudanças nesse time titular. Maravilha. Jonatas, para a gente sempre coloca aqui no quadro de olho no adversário, um ponto forte desse Cuiabá. Se a gente pudesse destacar, qual é o ponto forte dessa equipe do Antônio Oliveira? Bom, ponto forte que o Cuiabá tem demonstrado ultimamente, principalmente na sequência que teve invicta, né, que foram 6 partidas antes dessa série ruim, o coletivo, a força coletiva desse time, ela se sobressaiu, ela ficou evidente, né? Então, um time muito aplicado taticamente, um time que individualmente com certeza tem seus potenciais, como é o caso do Daverson, artilheiro, como é o caso do Walter, goleiro, também que costuma fazer grandes defesas, mas além desses pontos individuais, o coletivo tem sobressaído a parte tática, a gente vê ali uma disciplina muito grande e foi isso que fez a diferença. Então, acredito que o coletivo do Cuiabá tem sido o grande ponto forte dessa equipe, né? E poder trabalhar dessa forma tem mostrado que surtiu efeito, com certeza, né? Maravilha. E o ponto fraco, aquele que pode daqui a pouco ser uma válvula de escape para o time do Renato, aquela possibilidade maior para tentar ganhar esse jogo? Bom, eu acredito que o ponto fraco dessa equipe do Cuiabá ainda é um pouco da bola parada, é uma deficiência dessa equipe que, apesar do Antônio Oliveira já ter reconhecido, dos jogadores terem reconhecido de que eles trabalham esse tipo de jogada, tem um profissional específico, inclusive, na comissão técnica para fazer esse trabalho, mas apesar disso, o time ainda tem sofrido um pouco em jogadas de bola parada, seja escanteios alçados na área, sejam cruzamentos vindos de falta. Então, esse time do Cuiabá precisa de um leve ajuste nessa parte, de ficar um pouco mais atento e até um pouco melhor posicionado, enfim, ter um pouco mais de imposição nesse tipo de jogada. Com certeza, eu acredito que é um ponto de melhoria do time.
Maravilha. Bom, para a gente encerrar, sempre a gente pega um atleta do adversário que chama mais atenção, que o torcedor está sempre mais, né, de olho e, obviamente, do Cuiabá, acredito que o cara que mais repercuta, que mais chame a atenção é o Daverson, né? Ele um personagem do Campeonato Brasileiro, mas muita gente trata ele como um personagem, só que ele é um grande jogador e que tem ajudado muito o Cuiabá. O que dá para falar do Daverson, atacante da equipe do Dourado? Com certeza o Daverson hoje no elenco, e até pelo momento é o grande expoente dessa equipe, é o grande nome individualmente falando de destaque. Ele é o artilheiro do time no Brasileirão, né, com 8 gols, na temporada também com 13. Então é um jogador que é decisivo e, como você falou, né, acho que essa parte folclórica dele, essa parte um pouco mais alegórica, persegue ainda a imagem do Daverson, isso é fato, porém não dá para negar que ele é um jogador decisivo, ele é um jogador importante, é um jogador taticamente muito aplicado e disciplinado e que também, resgatando aquele assunto que a gente falou, tem uma relação incrível com o Antônio Oliveira. Ele já tem em outras entrevistas falou que considera o Antônio Oliveira como um padrasto dele, porque o pai seria o Felipão, o pai na bola, né? E o Antônio Oliveira seria o seu padrasto. Então a gente vê que essa relação é muito boa e isso reflete no campo, já que, como eu disse, os números apontam para o Daverson como um grande nome desse time, como um jogador de fato decisivo e ele vai com certeza chamar atenção nesse confronto. Acredito que claro, longe de comparar, mas se do lado do Grêmio tem o Luis Soares, que é um centroavante, é a mesma posição, né? É decisivo, faz seus gols, dá suas assistências. Do lado do Cuiabá vai chamar a atenção também pelo seu centroavante, que, guardadas as devidas proporções, também é o destaque dessa equipe. Maravilha. Para a gente encerrar, e eu te agradecer, Jonatas, uma coisa que me chama a atenção é o Cuiabá nunca venceu o Grêmio, né? Nunca conseguiu vencer o time gaúcho, seja aí, seja aqui em Porto Alegre. Isso é uma coisa que pesa, isso é uma coisa que está incomodando de alguma forma? A gente costuma ouvir, né, de jogadores e de comissão técnica que essas estatísticas e esses números não entram em campo, até porque foram através, né, ocorreram por meio de outros jogadores, outras gerações, outros técnicos, até no próprio primeiro jogo desse Brasileirão não era ainda o Antônio Oliveira, né, foi o Ivo Vieira que perdeu do Grêmio aqui na Arena Pantanal. Então a mentalidade é de que esses números não entram ali de fato em campo, mas com certeza a gente sabe que é um histórico incômodo, né? São 5 partidas e o Cuiabá de fato nunca venceu, até fez partidas competitivas, mas nunca conseguiu de fato um resultado positivo. Para a torcida, com certeza, conta muito isso, né? De correr atrás da primeira vitória, e ainda mais imaginando que uma possível quebra de tabu do Cuiabá contra o Grêmio pode significar uma reabilitação e um reencontro do Cuiabá com o caminho da vitória. Então, acho que são duas coisas que estão atreladas, né? Claro que o Cuiabá não vai só pensando em quebrar um tabu, mas também em reatar, né? Em voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, e aí uma coisa, consequentemente, leva a outra, mas com certeza a mentalidade e a postura vai ser de buscar essa primeira vitória contra o Grêmio, que significaria esses dois fatores, né? Maravilha. Jonatas Gabetel, muito obrigado por participar conosco aqui do canal. Para quem está te acompanhando aí, pode seguir nas tuas redes sociais. Essa mesmo que está aparecendo aqui na tela, é isso? Isso aí, quem quiser me seguir, eu faço o meu trabalho, né? Divulgo o meu trabalho aqui do GE, que eu sou setorista do GE. Globo, no GE. Globo do Cuiabá, divulgo o meu trabalho no meu Twitter, @jgabetel, e também no meu Instagram, que só muda, que tem um pontinho ali, @j.gabetel, então é uma diferença bastante sutil. Quem quiser e quem puder me acompanhar, agradeço desde já. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Deixa um like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.